Pasmem, depois daquele discurso besta falando sobre as crianças com deficiência atrapalharem as outras crianças, o senhor ministro da Educação voltou a falar sobre o assunto. Difícil de acreditar, né? Eu já adianto para você que está assistindo que esse vídeo contém ironia, muitas reflexões e a minha visão sobre a educação atual no Brasil. A ideia de hoje é a gente refletir sobre a fala do atual ministro da Senhor Educação, o Milton Ribeiro, uma nova fala. Ele esteve, acho que foi no Recife, quando ele foi questionado sobre a sua fala anterior, aquela polêmica que eu comentei no outro vídeo, e ele responde exatamente assim: algumas palavras elas foram utilizadas de forma não apropriada. Ele pediu desculpas, inclusive, isso é legal. Nesse momento eu até pensei, poxa, olha que bacana reconhecer os erros, corrigi-los, isso não tem mal algum. Mesmo no cargo político, seja quem você for, errar acontece. Vamos errar e aprender com esses erros. Mas, infelizmente, o senhor ministro ele tentou utilizar pesquisas, dados, estatísticas que, sinceramente, são inúteis para justificar a fala. Ele afirma o seguinte: nós temos 1,3 milhão de crianças com deficiências que estudam nas escolas públicas. Desse total, 12% tem um grau de deficiência que é impossível a convivência. Palavras dele. Por favor, senhor ministro da Educação, defina impossível de conviver. Vamos lá, por favor, defina. Depois disso, me diga, impossível para quem? Por parte de quem? Foram os educadores que reclamaram? Se foram eles deveriam mudar de profissão. Foram os coleguinhas? Se sim, vamos educá-los também, aprender a conviver sem problema. Foi o diretor da escola? Sugiro rever essa gestão. Ou foram as suas pesquisas de campo, ou isso é coisa da tua cabeça, enfim. Eu vou insistir, defina o que é impossível de conviver. Eu fiquei pensando se um dia eu estivesse numa sala de professores, nos corredores de uma escola, de uma universidade, e chega um outro professor e fala: pô, Caio, tem um aluno lá, que eu sou professor, e ele é impossível de conviver. Ele não tem o mesmo nível dos colegas, ele fica atrasando a turma. E eu fiquei pensando na minha reação, como seria? A primeira coisa é falar que ele é muito fraco. Ele não vai nem tentar resgatar o aluno, ou seja, ele já colocou como impossível a convivência no ensino. Será que não parte das deficiências do próprio educador? Aí tudo bem, aí eu comecei a pensar em outras coisas. Eu caminhando, por exemplo, na rua, aí alguém chega perto e fala: Caio, sabe aquela pessoa ali? Aquela pessoa que está sentada na esquina, pedindo esmola, falando alto, usando drogas? Impossível de conviver. Vamos excluí-lo. Vamos ignorá-lo. Aí eu pensei no trabalho. Aquele cara que grita, que é estúpido, que sofreu durante a infância, foi abandonado pelos pais e hoje ele desconta toda essa revolta nos outros, sabe? É impossível de conviver. Vamos ligar para o RH, pedir para o RH mandá-lo embora. E eu não parei de pensar mais nisso. Aí eu fiquei pensando na comunidade, fiquei pensando na igreja, fiquei pensando no condomínio, no grupo de amigos, no escoteiro, no clube, seja onde for. Se você excluir alguém, desistir de alguém, o que vai acontecer? A sociedade, em tese, vai continuar. A tua vida vai continuar. Mas aquela pessoa que é considerado impossível de conviver, vou usar aspas em homenagem a você, ministro, ela é excluída, ela é rejeitada. As portas vão se fechar para ela. Os muros vão ser construídos em volta dela e as pessoas vão começar a julgá-la. Ah, essa pessoa é impossível de conviver. Essa pessoa, no meu dia a dia, eu não quero. É impossível de educar, de orientar, de treinar. E isso vai se estendendo de uma forma que é impossível de amar, é impossível de respeitar, é impossível de valorizar, é impossível de olhar no olho. E se eu for muito extremo, é impossível até que ela exista. Não quero que ela exista. Então, senhor ministro, defina o que é impossível de conviver. Eu não consigo aceitar a sua fala. E você sabia aí, você que está assistindo, que esse ministro é pastor, teólogo, mestre em Direito, doutor em Educação pela USP? Cara, é muita formação, muito currículo, tem um baita de um cargo de renome, mas pouca formação de pensamento. Na verdade, pouca crença na educação, numa educação mais humanista, inclusiva, voltada para a vida, infelizmente. Mas quem estudou teologia, educação, até mesmo direito, como foi o caso do senhor ministro, provavelmente ele conhece Michel de Montaigne, um jurista, filósofo, político francês. Ele teve uma contribuição muito importante na educação do século XVI e você, ministro, poderia buscar muita inspiração nele. Eu li muito sobre Montaigne porque ele critica os falsos sábios,
aqueles que ocupam uma posição de poder, que falam bonito, que usam um título para transparecer um saber que na verdade não é deles e nem é muito consolidado, não é sólido. Eles falam, falam, falam. Falam demais por não ter nada a dizer, como dizia Renato Russo. Mas, para você que está assistindo esse vídeo, saiba que Montaigne ele também fala sobre a diferença entre o impossível e o incomum. E essa é uma ótima lição para todos nós. Se a frase do ministro fosse: nós temos 1,3 milhão de crianças com deficiência que estudam lá nas escolas públicas, desse total 12% tem um comportamento incomum em sala de aula, aí sim, senhor ministro, nós poderíamos conversar, trabalhar sobre soluções pedagógicas, com metodologias ativas, forma de envolvê-los com técnicas, ferramentas educacionais, para esse público incomum. Mas você não fez isso. Você já afirmou que é impossível de conviver, ou seja, você está excluindo milhares de crianças, sendo que o seu trabalho deveria ser o oposto, é pensar em como incluí-las. A educação ela deve ser flexível para atender, para incluir tanto aqueles que a gente considera comum para a sociedade, ou aquele que a gente considera incomum pelos nossos padrões. E ser incomum não é nenhum problema. A educação consegue resolver isso. Eu já falei no último vídeo que nós, educadores, nós conseguimos transformar algo incomum em algo comum, desde que a gente acredite nisso, nessa mudança. Basta a gente aprender a olhar para ela, observar, respeitar e envolver nessa realidade, no cotidiano dessa pessoa em comum. Essa pessoa, quando a gente começa a aprender sobre ela, ela se torna comum. Inclusive, muitos pensadores, empreendedores, executivos, filósofos eram incomuns. Eles tinham comportamentos incomuns, pensamentos incomuns. Já pensou nós virarmos para Sócrates, Einstein, Newton, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Bill Gates, e nós falássemos assim: olha, essa ideia ela é impossível. Esse teu projeto é impossível. Esse teu comportamento faz com que seja impossível de conviver com você. Sai daqui. Todos esses, eles tinham deficiências. Estude a história deles, senhor ministro. Sei que é difícil conviver com qualquer indivíduo que tem um comportamento distante, diferente do nosso. Mas não exclua esses indivíduos. Ah, Sócrates, aquele doido, aquele arrogante, aquele cara que trata mal a esposa, que não acredita nos deuses, que não escreveu nada, que corrompeu a juventude. Essas deficiências não deveria ser torná-lo, não deveria ser impossível de conviver com Sócrates. Por isso que ele foi condenado à morte, porque ele não se encaixava num padrão da sociedade. Pelas suas deficiências, fizeram que ele se tornasse ou fosse visto como alguém impossível de conviver. E lá se foi o maior pensador da história. Com Albert Einstein também acontece isso. Ele teve um projeto de tese, ele teve uma candidatura reprovada, porque as suas ideias, suas teorias eram impossíveis de serem aceitas. A sociedade ela costuma fazer isso, A gente faz isso. Nós deveríamos mudar esse termo impossível para algo incomum. Sócrates, Einstein, olha, esse pensamento é incomum. Mas vamos aprender com ele, tá? A gente vai fazer um esforço, a gente vai fazer o que o ser humano faz melhor, abrir a cabeça, entender o teu comportamento, o teu embasamento, as tuas deficiências e todas as incríveis também eficiências que você traz consigo. E não é só o ministro que age assim. Tudo que é incomum para nós, a gente deve entender que é mais fácil evitar, ignorar, excluir. Isso vai acontecer na religião, na comunidade, nas nossas famílias, nos ciclos de amizades. E se em todos esses lugares isso acontece, essa exclusão, na sala de aula vai ser a mesma coisa, não vai ser diferente. Se você não se comportar com um padrão comum que todos esperam, você vai ser excluído. Aquele nerd, aquele que é do interior, aquele que fala diferente, aquele que é órfão, aquele que não tem dinheiro para o lanche, todos esses serão taxados como diferentes. E o que a gente faz? Exclui. Isso quando a gente não julga alguém pela cor, pela religião, pelo gênero, pela aparência física, por uma simples deficiência, seja qual for. Ah, com esse aí não dá para conviver não. Mas de coração, não é impossível a gente aprender, por exemplo, com o nerd. Não é difícil a gente entender suas paixões, não é difícil a gente compartilhar o lanche com quem não tem dinheiro, não é difícil a gente abrir a cabeça e conhecer novas religiões, entender que cores, raças não vão diferir ninguém, que o ser humano é livre para fazer suas escolhas.
e que a gente consegue se adaptar ao que é em comum a nós. Sempre foi assim. E a educação, senhor ministro, também deveria ser assim. Eu espero que tenha gerado alguma reflexão para você que assistiu até aqui. Muito obrigado. Eu sei que esse vídeo não vai chegar no ministro, mas eu sei que você que está aí, de repente você é tão apaixonado como eu pela educação, dá para a gente fazer a nossa parte. Por isso que eu compartilho com você, amigo, amiga, familiar, contato, porque eu acredito que é algo que eu vou defender por toda a vida e que quando a gente faz um pouquinho em pouquinho, eu faço minha parte, você faz a tua, a gente tem poder de mudança, não precisa ocupar o cargo de ministro da Educação. Tá bom? Espero de coração que esse pensamento, esse comportamento de excluir seja extinto e volto a pedir a você. Acredite na educação. Se você precisar de alguma ajuda, pode contar comigo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.